A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Nós vamos estar falando aqui sobre as semelhanças entre Moisés e Jesus. Como muitos outros homens, nós já falamos sobre eles, né? Que são protótipos, são figuras de Cristo. Por exemplo, José, né? José do Egito é uma figura interessantíssima, muito importante. Isaac, né? Davi, entre outros. Nós vamos falar agora sobre Moisés, né? Então, observe o seguinte, há alguns pontos de Moisés que nós vamos estar falando aqui hoje. Por exemplo, Deuteronômio 18:15 fala assim, Moisés diz, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, né, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Então Moisés já profetiza que haveria um profeta semelhante a ele no meio dos seus irmãos. Seria um israelita. E aí ele continua falando, suscitar-lhe-ei, aí o Senhor falando, né, por meio de Moisés, um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Aí, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele fala em meu nome, disso lhe pedirei conta. Isso aqui Moisés está apontando para Cristo. O Senhor falando por meio de Moisés. Então Estevão vai falar assim, foi Moisés, em Atos 7, né, quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Moisés dizendo. E também, né, Filipe, quando encontra com Natanael, ele vai falar assim, Filipe encontrou Natanael e diz, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, como ele era chamado. Tá ok? Então vamos lá para as semelhanças entre Moisés e Jesus. Eu vou passar primeiro a lista sobre Moisés e depois Jesus. Moisés e Jesus. Assim nós vamos, tá ok? Vamos lá. Primeiro, Moisés. Na ocasião do seu nascimento, o rei manda matar todos os meninos homens. Lembra disso? Outra coisa, Moisés é escondido por 3 meses. Moisés não participa da escravidão no Egito. Moisés é um hebreu nascido no Egito. Então ele tem dupla identificação. Tanto é que quando ele vai para a terra de Midian, lá ele é chamado de egípcio, né? Moisés morava no palácio do rei. Moisés deixou sua posição e se tornou como um dos seus irmãos. Texto importantíssimo, destaquei aqui. Os outros são mais fáceis de você encontrar. Esse aqui interessante, Hebreus 11, 24 a 25, tá? Moisés se tornou mais manso de todos os homens da terra. Olha que interessante. Com Jesus, né? Você vai ver que na ocasião do nascimento, o rei manda matar os meninos, e os 3 meses aponta para os 3 dias e 3 noites que ele esteve morto, né? Esteve sepultado. Não participou, Moisés não participa da escravidão do Egito, Jesus não participa também da escravidão do pecado. Moisés era hebreu, nascido no Egito, Jesus era o verbo divino, nascido na carne. De um lado, dupla identificação, do outro lado, dupla natureza, natureza divina e humana. Enquanto um morava no palácio do rei, o verbo estava com Deus e era Deus, morava no céu, né? Deixou a sua posição e se tornou como um de seus irmãos. Jesus deixou a sua posição, Filipenses 2, do 5 ao 8, e se tornou como um de seus irmãos. Hebreus 4, 15. Detalhe, não participou do pecado. Mais manso dos homens da terra, Jesus é o mestre da mansidão, né? Mateus 11, 29, Jesus vai falar que aprendei de mim que sou manso. Ele ensina a mansidão, né? Você lê também Mateus 21, verso 5, que fala, o teu rei vem manso, né, e humilde, sobre o jumentinho. E Isaías 53, 7, que fala que ele não abriu a sua boca, né, quando estava sendo afligido. Moisés, não sabemos detalhes da sua juventude. Sabemos que ele nasceu, de repente aparece um homem na história de Moisés, nele ele se torna um homem, não fala muito da sua juventude. Sabemos alguma coisa, sabemos o quê? Que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Poderoso, Moisés foi chamado de poderoso em suas palavras e obras. Está em Atos 7, 22.
Moisés era considerado um profeta, realizou milagres e sinais, teve a incumbência de alimentar uma multidão, né? Você vai ver isso aí, por exemplo, com o maná, quando Deus manda o maná para o povo, que ele teve que pedir ao Senhor. Ou você vai ver isso aí com as codornizes, né? Água. E aí você vê isso com Moisés. Rejeitado pelo seu próprio povo, nasceu no Egito. E Jesus, nós também não sabemos detalhes da sua juventude, crescia em sabedoria, em estatura e em graça, né? Poderoso, olha que interessante, né? Em Atos 7, 22, fala que Moisés era poderoso em palavras e obras. Em Lucas 24, 19, diz que Jesus era poderoso em obras e palavras. Né? Interessante a ordem ali, né? A obra e palavra vem depois, primeiro a obra. Considerado profeta, Jesus também foi chamado varão profeta. Realizou milagres e sinais. Jesus fez muitos sinais e milagres, maravilhas. Alimentou a multidão. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. E não nasceu no Egito, mas foi para o Egito logo após o seu nascimento. Outra configuração para a gente comparar aqui. Moisés recebeu um nome egípcio, né? Quem deu o nome foi a filha de Faraó. Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés venceu o Faraó. Moisés foi considerado um legislador e juiz. Liderou as 12 tribos. Os 70 anciãos que estavam com Moisés receberam o Espírito Santo. Moisés conduziu o povo pelo deserto e Moisés recebeu a velha aliança. Jesus recebeu um nome, não egípcio, mas um nome sobre todo nome. Libertou o povo de Deus da escravidão do pecado. Né? Moisés liberta o povo de Israel da escravidão do Egito. Jesus liberta o povo de Deus da escravidão do pecado. Moisés venceu o faraó. Jesus venceu o diabo. Moisés era legislador e juiz e Cristo também. A Bíblia fala que quando ele veio, ele não veio para julgar, mas depois fala assim que Deus deu a ele o poder de julgar. Então, ele vai ser o juiz, né? Moisés liderou as 12 tribos e Jesus liderou os 12 apóstolos. E, evidentemente, liderar todo mundo. Os 70 anciãos receberam do Espírito Santo e os 70 discípulos que foram enviados depois dos 12 também receberam o Espírito Santo. E eles voltam falando até os espíritos imundos nos submetem, né? Enquanto Moisés conduziu o povo pelo deserto, Cristo conduz o seu povo nesse mundo. Moisés recebeu a velha aliança e Jesus estabeleceu a nova aliança. Se você ler a Epístola aos Hebreus, você vai ver a grandiosidade de Cristo, né? Que é muito maior do que os anjos, maior que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros. Jesus está acima de tudo isso. Eu queria trazer aqui essas semelhanças para a gente estar continuando o nosso estudo, né, de Êxodo, porque Êxodo vai falar muito de Moisés. Essas são algumas das coisas que eu já estou pontuando, mas nós vamos ter muito mais, tá ok? Deus abençoe, ore por nós, um forte abraço e não esquece de deixar o tal do like aí, né, porque isso faz uma diferença grande no YouTube. Deus te abençoe.